Fala galera, seja bem-vindo ao Cria do Piauí, mais um episódio, 2025, começando com o pé direito. Era um dos caras que eu queria trazer, eu acho que eu tô aqui realizado, porque assim, quando a gente começou esse projeto, a gente tinha a intenção de trazer algumas pessoas que realmente fizeram a história do Piauí, e ele realmente é uma cria do Piauí mesmo, certo? Ele se revelou aqui, nasceu aqui e foi pro mundo. Então, mais do que ninguém, ele merece estar aqui, é um cara que merece ter essa história contada. E, de certa forma, ele é referência para todos os atletas do Piauí hoje. Não só atletas, como também agora treinador. Ele também como treinador é uma referência hoje também. E creio eu que também ele vai se dar muito bem nessa carreira, está começando a carreira agora. Já tem muita coisa, eu vou falar daqui a pouco para vocês o que ele conquistou como treinador. E eu estou muito feliz aqui de ele estar aqui, vou falar o nome dele agora. É o Clemilton Miranda. Clemilton, seja bem-vindo, Carol. Muito obrigado pelo convite. Fala pertinho, que é para ter vindo antes, né? Mas devido aí a agenda de final de ano, a correria, e também semana passada a gente perdeu um grande amigo que é o Janf, né? Era bem na data, infelizmente. Que Deus receba de braços abertos, mas é um prazer estar aqui no Cria do Piauí. E vamos falar aqui de muito futebol, futsal, enfim, de tudo. Estou aqui à disposição. Show de bola, ó. Pessoal, vou fazer só uma breve apresentação do currículo dele, só para vocês terem uma ideia. Se eu for falar tudo, a gente tem que fazer uns 3 podcasts. Então, só uma breve apresentação dele, tá? Então, como atleta, ele começou no Clube Atlético Onix. Foi pro Tabajaras, foi pro Esportiva, Decisão, aí foi para São Paulo, General Motors. Jogou no Pato Branco do futsal, Universidade de Caxias, né, que é o CS, né, Clemilton? Isso. Aí foi pro Esporte Clube Internacional, Esporte Clube Banespa, Jaraguá Malvi, né? Isso. Aí foi pra Itália, foi pra Europa, Itália. Jogou no Napoli da Itália e jogou no Móstoles da Espanha, que foi, acho que o clube que demorou mais, né? Foi 4 temporadas. 4 temporadas. É. Aí voltou pro Intelholândia, mas voltou pro Brasil. Peixe Masa do futsal. Aí veio pro Piauí de novo, Cajuína, né? Que foi um projeto bacana naquele tempo que trouxe pra cá. E também jogou pela seleção brasileira, tá? Que vale também destacar. Vamos de títulos agora. Agora que o bicho pega. Vou até botar o computador pra cá. Vamos lá. De títulos, só um pouquinho, não vou falar tudo não. Fiz só uma seleção dos títulos, tá bom? Ele foi campeão piauiense juvenil várias vezes, campeão piauiense adulto, campeão paulista, campeão sul-americano, campeão da Copa Latina, campeão do Torneio de Portugal, campeão da Copa Madrid, bicampeão da Taça Brasil, campeão da Copa de Adora na Espanha, campeão brasiliense. Como treinador agora, foi campeão piauiense de futsal, 2021 pelo Campo Largo, campeão metropolitano pelo Campo Largo, vice-campeão da Taça Brasil de clubes pelo Campo Largo. Fechou? Mas tem mais coisa ainda, pessoal. Tem muita coisa. Fut7, campeão pela Copa Piauí, foi invicto. Campeão da Copa do Brasil, Fut7. Campeão do Fut7 do Campeonato Brasileiro, 23. E campeão da Liga das Américas contra o Corinthians. Então, esse aqui só é um resumão. Se eu for falar tudo, não vai dar conta. Entendeu, pessoal? Só isso aqui mesmo. E aí, Clemento, eu queria saber de ti, cara. Como foi que tu começou a tua vida esportiva mesmo? Qual foi o pontapé inicial? Então, meu pai tinha um time de futebol chamado Alagoano e assim eu acompanhava, gostava desde pequeno, acompanhava os jogos, né? E gostei, treinava ali com a galera mais velha, inclusive encontrei um grande amigo que é o Gilson, aqui mesmo no Disseu, domingo a gente fez uma partida e ele estava relembrando, cara, quando tu começou, a gente quer te pegar lá com 13, 14 anos para jogar no meio dos adultos ali. E a gente falava, te protegia, e tu sempre jogando no meio, foi aprendendo, foi desenvolvendo. E depois, assim, eu fui visto pelo Nena, né? Que é um grande descobridor, ainda faz um trabalho importante ali no Nena Gol, a escolinha que ele tem ali no clube ali no São João, Eldorado. Eldorado, é. Ele faz um trabalho bacana ainda, é um grande conhecedor. E aí eu comecei a jogar futebol. Não jogava futsal, somente futebol. Fui pro Clube Atlético Onix. E aí me dei muito bem,
né, jogando ali, inclusive já subia para o infanto, era um dos que consegui romper categoria, né, do infantil para o infanto, e já tinha perspectiva de subir para o juvenil na época. Mas infelizmente o Clube Atlético Goianiense acabou de futebol, ficou só o futsal. E aí com 12, 13 anos eu fui aprender a jogar a modalidade de futsal, que é totalmente diferente do futebol, né? É uma modalidade que existe muita da parte cognitiva, inteligência, entender o jogo, não é somente habilidade. E aí eu fui aprender a modalidade e aprendi, né? Eu estudei bastante, acho que a gente estava falando o nome do Zé Riba aqui um pouco antes, e do Nena, eles me ensinaram bastante essa questão do futsal, de entendimento, parte tática. Sim. E acho que minha grande diferença foi essa, né? Eu não era um jogador da modalidade, eu era de futebol de campo, mas eu tive essa capacidade de absorver os conceitos, né? De entender a parte tática, de entender jogadas, então eu estava sempre preparado para jogar. E esse foi o grande diferencial, acho que para ter uma carreira tão vitoriosa assim, e de chegar tão longe onde eu cheguei e realizar todos os sonhos que eu tinha quando criança, de jogar na seleção brasileira, né? Show. E graças a Deus, assim, essa base que foi me dada quando eu cheguei em São Paulo foi muito importante para poder me adaptar o mais rápido possível. Geralmente, eu estou sabendo isso aí agora, geralmente a criança quando começa, ela sai do futsal para o campo, né? A transição é mais fácil, né? Aí você fez o inverso, né? Veio do campo para o futsal. Mas como você era muito novo, essa transição foi até, de certa forma, foi mais tranquilo, né? Porque eu demorei um pouco para absorver, né? Mas, assim, uma coisa que o Zé Riba sempre passava era jogadas, né? Ele mandava a gente estudar. O teu iniciador foi o Zé Riba, o cara que... o Nena, mas assim... futsal mesmo. Quando eu comecei realmente a entender a modalidade, foi na categoria infanto com o Zé Riba. E aí o nível era muito alto, né? Nível muito alto. Mozart, Batata, os caras, pô, totalmente diferenciado. E eu fui aprender. Então tinha muita jogada, parte tática. E o Zé Riba mandava estudar, acho que alguns não levavam a sério, né? E eu sempre queria jogar, sabia todas as jogadas. Tanto é que no ano seguinte ele já me colocou como capitão da equipe, porque eu sabia realmente todas as jogadas, movimentações, marcação. Então me destacava nisso aí. Dentro de campo eu conseguia orientar, dentro de quadro eu conseguia orientar os meus companheiros. E ali eu fui crescendo, tendo entendimento. E o futsal é muito isso, né? Você ter leitura de jogo, você atacar os espaços no momento certo, né? Saber fazer as coberturas, entender da parte tática, você vai conseguir jogar a modalidade. Aí em 97 você saiu do Piauí e foi lá pro GM, quem foi que te fez o convite? Então, aí nosso time já estava bem encaixado, né? Que eu, Kelso, Mozart, Leandro, Ana Kelso teu irmão, Kelso teu irmão. Não, Kelso... O outro Kelso. Que hoje está no Atlético Mineiro, ele trabalha na categoria de base. Sim. Zanata, Neilson, Doni, Valência, era uma geração muito boa, muito promissora. Boa. E aí a gente foi campeão do Zonal, acho que foi a primeira equipe que conseguiu conquistar um Zonal lá em São Luís. A gente ganhou de todas as equipes, a gente se preparou bem, realmente. E quando a gente retornou, a gente teve a notícia do fim do Clube Atlético Onix, né? Chegou e a gente pediu pro Dr. João Vicente, na época, pra gente ir para a fase final, né? Porque a gente tinha esse sonho. E a gente realmente fechou ali a equipe, cara, nós temos potencial, nós vamos treinar, e eu tenho certeza que daqui muitos vão se destacar. Né? E alguns realmente cumpriram com o compromisso, não faltavam os treinos, a gente já não tinha questão do incentivo, né? A gente recebia vale transporte, recebia ajuda de custo. E para você ver, ele nos deu as passagens, mas não deu hospedagem. A gente foi de avião para Fortaleza e ficamos debaixo da arquibancada lá. Mas valeu a pena o sacrifício, né? Dali saiu eu, Kelso, Valença, Mozart, Doni, Neilson, Zanata, Diogo. Saiu muita gente. Quem se esforçou realmente e buscou foi merecedor. E a gente foi visto, antigamente a gente era visto nas competições, não tinha essa questão de fazer um vídeo, mandar para fazer a avaliação, não. Verdade. Eles gostavam de ver o atleta. E lá fui visto, recebi o convite através do Sampa, né, que também trabalhou aqui. E tinha duas opções, o AGM ou o Impro. O Kelso foi para o Impro
Só que a Wimpro, era meu último ano de juvenil, não tinha categoria adulta. Uhum. E aí o Sampa me convenceu, cara, melhor você ir para a GM, a estrutura boa, você pode subir para o adulto. O treinador é o Ferretti, que era uma referência, que é a referência, né? Uhum. Felizmente já faleceu, mas é um cara um dos maiores treinadores do mundo, então. E assim, ele assistiu a gente jogar também em São Luís, ele estava ministrando o curso lá, então foram vários fatores que fizeram com que eu fosse tomar essa decisão para ir para a GM. Uhum. Aí tu falou, citou um monte de nome de jogador aí que realmente. Alguns eu vi jogar, o Mozart foi um. Né? Aí eu te pergunto, Milton, essa geração que tu jogava, em relação ao jogador de hoje, tu acha que teve uma queda, ou tu acha que estão no mesmo patamar, ou tu acha que não tem nada a ver de comparação? Eu acho que era uma geração muito mais talentosa. Acho que depois daí claro, aí veio o Kelso, veio o Diogo, veio o Kleber. O Diogo já jogava com a gente, Clebinho, mas eu acho que faltou foi. A gente perdeu muito tempo, porque o Onix fazia um trabalho realmente diferenciado, né? Com todo o apoio, com toda a logística ali, incentivo, dava ajuda de custo, bolsa em colégio. Depois que parou, né? Ficou um vão muito grande, a gente não tinha mais esse trabalho de base, então, claro que perde a qualidade, né? Porque os jogadores não têm a questão do treinamento diário. Entendi. Mas, assim, a gente está fazendo um trabalho novamente e talentos tem toda hora, aparece muito. O que falta é um trabalho bem feito, que incentive esses garotos a participar, e a gente está tentando fazer isso, fez com Campo Largo, né? Graças a Deus a gente está conseguindo revelar jogadores aí. Renan tá no Paraná, o Dybala também tá Teu menino também, né? em Santa Catarina, o Nicolas. Então a gente está fazendo esse trabalho justamente para isso, para revelar jogadores, preparar, para a gente mostrar também que a gente tem jogadores com potencial, né? Você vai em Fortaleza, em Ceará, é referência. Toda hora sai jogador lá, 17, 18 anos, mas porque eles têm um trabalho de base, têm uma competição forte. E se a gente fortalecer um pouco mais a base, né, fazer competições mais niveladas, ter esse apoio, com certeza a gente vai revelar muito mais, porque tem muitas pessoas que fazem trabalhos também bem feitos aí. Mas tu falou a verdade, depois que o Onix parou, não teve assim um time que fez um trabalho assim de longo prazo, realmente não, teve uma parada mesmo. Teve uma parada muito grande. Foi. O Leno até falou também, disse que os jogadores antigamente eles eram mais decisivos que o de hoje. Diz que os jogadores de hoje são bons taticamente, têm uma boa técnica, mas não são decisivos como os que antigamente eram, né? Esse foi o comentário dele. A mesma pergunta que eu fiz pra ti, fiz pra ele, né? Por que o jogador que tempo era melhor? Não, o antigamente era mais decisivo. Realmente, por esse lado, sim, era um jogo mais onde buscava isso dos jogadores, né? A gente tinha movimentações, mas jogadores tinham essa capacidade de decisão, de tirar e finalizar. Hoje o jogo ficou muito físico, né? Isso. De muita movimentação, de muita marcação, então perdeu realmente isso. Tem poucos jogadores, até no cenário nacional e internacional, que tem essa capacidade de decisão. Antigamente caía no pé do Fininho, do Manuel, do Índio, do próprio Cime. Então todo mundo tinha essa capacidade de decidir uma partida e de ser protagonista. Eu me assisti a final do Piauiense ali, eu vi assim um jogador que realmente decisivo. Os caras perdiam muito gosto. Tem bola assim de pé, os caras. Fiquei assim, meu Deus, se eu fosse naquele tempo ali, os caras não perdoavam não, essa bola assim. Realmente é assim. São poucos que têm essa capacidade de decisão. Pois é. Rapaz, aí você rodou vários times, né, no país, aí foi pra Europa. Aí na Europa lá, Clímato, como é que foi assim? Como surgiu o convite aí pra ir pra Europa? Então, tava na GEM, mas não, né? Não, eu tava na Malva, em Santa Catarina. E aí eu tive uma proposta na primeira, eu tava no Internacional. E aí foi uma coisa muito marcante na minha carreira, porque eu tive a proposta do Barcelona, da Espanha. Barcelona estava na segunda divisão, na época era chamada de prata, né? Era ouro, prata. E aí surgiu o convite também de ir para a seleção brasileira. Na época era uma convocação sub-23. Eles iam fazer essa categoria.
E pesou muito porque os jogadores que jogavam fora naquela época não eram convocados, Entendi. devido ao custo de Sim, passagem. A confederação ela não tinha essa capacidade de trazer os jogadores como hoje tem. Hoje o jogador está fora, Uhum. tem uma convocação, a CBF Sim. e a CBFS consegue pagar as passagens, Uhum. né? Se organizar melhor. Então antigamente não tinha. Entendi. E aí eu fechei uma porta num grande clube, mas porque eu tinha esse sonho, né, de jogar na seleção. E logo em seguida a gente fizemos fui convocado para a seleção sub-23, Sim. né? E aí consegui realizar, fui o capitão da seleção brasileira sub-23 na Show. época, né? Qual foi Com o ano mais ou Neto. menos? Foi no 2000 Foi ano e... 2001. 2001. 2001. Em 2000 eu fui pro Banespa, saí do Inter. Uhum. E aí em 2001 já teve essa convocação. Sim. E aí, graças a Deus, assim, era uma coisa que a gente tinha nessa geração. A gente não pode perder. A gente tá vestindo a camisa da seleção. Tá. E até o último jogo que a gente fez contra a Espanha, a gente conseguiu ganhar, né? Eu não fui para a Espanha, a gente estava na Itália, ele levou o Neto e o Cirilo, acho. Também tinha machucado o tornozelo, mas estava cotado para ir para a seleção principal já. Mas aqui na Copa Latina, em Fortaleza, a gente enfrentou a Espanha e a gente ganhou. Acho que foi a última vitória depois do Mundial que o Brasil ganhou. E aí foi muito legal essa passagem pela seleção, aprendi muito. É algo que, eu digo assim, tem jogadores de clube e jogadores de seleção. E quando tocava o hino, realmente era algo emocionante, demais, né? arrepiava. E assim, final e seleção, acho que eu era outro jogador. Eu conseguia... Não pesava para mim, pelo contrário, era prazeroso e aquilo ali mexia com sangue. Tem cara que tanto que treme, né? A camisa às vezes naturalmente, pesa. Não, né? ali, final, a partida mais difícil para mim era a semifinal. Sim. Acho que o peso da responsabilidade de ter que chegar na final não. Na final eu sempre conseguia relaxar, desfrutar e sempre conseguia fazer gols também importantes nas finais. E aí eu fui pro Napoli, e no Napoli era apenas um estrangeiro. Agora você imagina. Você tinha que bater o escanteio e fazer o gol. O primeiro clube foi o Napoli, né? De lá pro Inter pro Napoli, né? Isso. Aí eu fui... Não, da Malve, eu fui pro Napoli. Pro Napoli. E aí tinha que treinar mais que todos, jogar mais que todos. Por partida eu jogava... Era algo surreal. Jogar 39 minutos, 38 por partida. Então eu treinava... o preparador físico era brasileiro, ele falou, cara, tu tem que treinar mais que todo mundo. E eu fazia a parte física... E tu não podia sair não, porque tu era estrangeiro, né? Exatamente. E às vezes é até um fato curioso e engraçado, que eu pedi para sair, né? Eu tô cansado. O treinador, não fica, mas eu tô cansado. Não, mas é melhor tu cansado do que eu estou em quadra. Mas eu precisava de ali, às vezes, 1 minuto no primeiro, 1 minuto no segundo, e você conseguia dosar. Mas foi uma experiência bacana. Nos primeiros jogos, acho que fiz 3 jogos, consegui fazer 9 gols. E aí a galera começou a marcar um e outro na cobertura. E eu, como eu não era jogador que jogava na frente, né, era o jogador que conseguia armar o jogo. Era um ala fixo, né? Então dificultava muito porque eu tinha que percorrer muito espaço. Sim. Geralmente ele levava mais jogadores de frente, pivô. Então o pivô não retornava, pegava um contra um, conseguia decidir. E aí eu comecei a colocar os italianos no jogo. Cara, tem cobertura, agora eu vou achar você, agora eu vou meter uma bola. Entendi. Então trouxe todos os italianos, até eles comentavam, cara, tu é o único brasileiro diferente que toca a bola. Né? Os caras... E aí, com 3 meses, eu já era o capitão da equipe, eles me levavam, uma coisa que o empresário também falou, cara, tu tem que se adaptar o mais rápido possível, vai só. E aí eu segui o conselho dele. A galera gosta, vai para casa dos italianos. Na primeira semana eles falavam comigo, eu só sorria, porque eu não entendia nada. Mas com 3 meses já estava entendendo e falando bem, tanto é que tu tem que ser o capitão. Não, cara, mas eu não falo bem, não, a gente já te entende. Isso é uma peça importante. E todo mundo, assim, gostava de mim pela forma que eu consegui unir a equipe
para todo mundo conseguir jogar. E assim foi muito bacana essa experiência. Lá não tinha intérprete não, era só na lata Não, mesmo, você né? aprende no dia a Tá no dia. E os caras também fazem piada contigo, não é igual caramba. brasileiros, os estrangeiros chegam aqui, mas é a mesma mesma coisa. faz piada e você vai aprendendo e vai com eles pra rua e o dialeto às vezes é diferente, você começa a aprender as coisas que você não aprende num curso normal aqui, a malandragem, as brincadeiras, então foi muito bacana. Até hoje tenho amigos lá, mandou mensagem, então foi uma experiência muito boa. Aí na Nápoles lá você morava lá perto do clube, apartamento, como é que a gente morava em Caserta, que ficava 50 quilômetros. Todo dia a gente tinha que ir, eles cediam uma van, a gente tinha que ir treinar. 50 quilômetros. Ia e voltava. Aí a gente fazia um período pela manhã com preparador físico, os estrangeiros que moravam todos em um condomínio fechado lá. E à tarde a gente ia treinar. E aí voltava. Mas Nápoles é uma cidade muito bonita. Ela já era casada ou era solteira ainda? Casada. Depois a minha esposa foi com o Pedro. Né? Ah, então o Pedro é daqui, né? De lá, o Pedro nasceu em São Paulo. Ah, sim. O Pedro nasceu em São Paulo quando eu jogava no Banespa. E aí conheceu, neve, frio. Mas foi aí os outros dois são europeus. Não, o Nicolas nasceu em Teresina. Ah, nasceu em Teresina. É o mais novo, né? Ou não, do meio. Do meio. Era pra ela ir pra Espanha, mas ela ficou com medo. Porque a gente realmente não conhecia o idioma, não sabia como é que era, mas... Eu acho que até é mais fácil que o italiano, né, não? Sim, bem mais fácil. Mas eu já estava bem adaptado e os caras pediram para ela ir. Mas ela não quis ir, mas graças a Deus está com saúde e assim... Teve ele aqui perto da família. Foi ruim porque eu não estava perto, mas... Essas 4 temporadas não passou solteiro lá, não passou. Não, aí quando eu fui na meio da temporada, ela teve o Nicolas em outubro, mas já em janeiro ela já foi para. Sim. Eu fui em agosto, ela teve o Nicolas, depois em janeiro ela já foi para lá. Aí a gente conheceu, se adaptou, aí eu renovei mais 2 anos, mas depois renovei mais 4 anos. Infelizmente teve a crise da construção civil, nosso patrocinador era uma construtora. Né? E aí eu tive várias propostas, mas aí até uma coisa assim, que se eu pudesse voltar no tempo, eu não retornaria para o Brasil. Mas tudo acontece e os planos de Deus. Também se eu não tivesse voltado, não teria feito o trabalho que eu fiz aqui, ajudado várias pessoas. Então a gente às vezes não entende, mas colocando Deus sempre na frente, as coisas dão certo. Pronto, aí esse Móstoles, ele é de qual cidade? Era de Madrid. Madrid, né? Cercania de Madrid. Então era um lugar bacana. Me adaptei muito rápido lá. Acho que é um dos melhores lugares que é assim que eu digo, para receber estrangeiros. Lá é como se fosse um município de Madrid, um povoado, uma coisa um bairro de Madrid. É um bairro de Madrid, bairro né? de Madrid. Aí o bairro tem um time também que joga disputa. Lá onde, tanto é Cacilhas, o goleiro é de Móstoles, né? Eu sempre falava, não sou Galate, sou de Móstoles. Então era bem próximo, a gente pegava o metrô, ia para Madrid, bem rápido, né? Até a gente evitava andar de carro, serviço lá de metrô funciona perfeitamente. Então você não morava dentro de Madrid, você mora em Madrid, a cidade grande, e tem os bairros em volta, assim. Então mostra a cidade bem acolhedora e assim, jogadores de lá, todo dia eles me pegavam para fazer alguma coisa. Como eu fui solteiro, bora comer, bora jantar, bora passear, bora no shopping, sabe? Dava entradas de cinema pra gente. Massa, então, fui muito bem recebido, a adaptação lá muito rápido. Aí os títulos de expressão que você teve no Móstoles lá? Então, nosso time realmente não era um time de ponta, né? Pra você ver, a gente brigava para não cair, na verdade. Nosso objetivo era meio de tabela quando eu cheguei. E aí, primeiro ano, muito bem, já cheguei a ganhar uma Copa Comunidade de Madrid, em cima do melhor time da Espanha, que era o Interview. Sim. Schumacher, Neto. Então já tinha brasileiro lá já, né? O Interview era referência, né? O melhor time que tinha. Então, já cheguei ganhando dos caras, né? E aí, muito bom e assim, muitos elogios. Só que no meio da temporada eu tive uma lesão de
Mas tirei o colateral e fiquei 3 meses fora. Caraca. E aí o time começou a cair, porque era 2 estrangeiros lá, dei o Marcelinho, e só ficou um, né? E aí o time caiu. Quando eu voltei, a gente já estava na zona de rebaixamento. Eita, pô. E aí a gente ganhou os jogos e foi pro playoff, porque desce 2 direto e um jogava o playoff. Isso, playoff. E aí a gente conseguiu vencer. Aí que eles queriam 3 anos de contrato. Eu falei, não, quero um primeiro que eu quero conhecer. Saber se eu vou me adaptar. Entendi. É um risco que eu corri, né? Porque eu machuquei, me voltei no final da temporada e ficou ruim para renovar, mas eles viram e renovaram mais 3 anos. Claro, a minha intenção era o quê? Firmar 1 ano de contrato, quando eu fosse renovar, pedir mais. Entendi. E assim deu certo. E aí renovei mais 2 anos. E assim, no segundo ano a gente jogou já playoff, e o time não chegava, já classificamos entre os 8. Qual era o time melhor na época? Era o Tevil mesmo. Tevil, Eu sei que era o Barcelona, Real Madrid, mas não tinha função nesse tempo não, né? Tevil. O Barcelona estava na prata nessa época. Aí no caso já era a primeira divisão, né? Primeira divisão. Primeira Então divisão. a gente já classificou em 8º de 16 equipes. Um ano antes a gente brigou para não cair, segundo ano já classificamos em 8º. Só que pegamos o Interview, né? Era o primeiro, né? É um clássico local, vamos dizer assim, de Madrid. E aí a gente empatou em casa, perdemos nos pênaltis. E na casa deles a gente perdeu de 5-2, mas foi um jogo bonito, sabe? E aí, terceiro ano, jogamos playoff de novo. Quarto ano, a gente jogou Copa do Rei. Copa do Rei. Assim, porque os 8 primeiros do primeiro turno jogam Copa do Rei. E aí a gente fez uma campanha fantástica, né? Chegamos até a final contra o El Pozo também, que é uma potência. Só jogador de seleção brasileira, Vinícius, Cício, Wilde. Tiramos o Interview na semifinal. Nos pênaltis e perdemos a final. Mas aí o time já estava na liga, chegou a liderar, tinha um elenco muito forte. Aí teve essa crise, muita gente saiu. Eu realmente não queria sair. Já tinha renovado por mais 4 anos. Cara, eu tô bem, minha família tá bem. O Christian nasceu, tá adaptado já, os 3 falam espanhol, mora do lado, tô bem adaptado. Mas infelizmente, meu plano era permanecer nesse clube, trabalhar na base e os meninos ficarem lá e a gente tá lá. Mas a gente faz os nossos planos, né? Mas Deus faz outro. Quem manda é Deus. E aí retornei para a Intel, né? Era um clube também de muita projeção. Depois o Falcão foi para lá, ganhou tudo. Mas depois que eu saí da Espanha, que fui para a Intel, foi um período muito ruim na minha carreira. E aí operei o joelho 2 vezes lá, muitas lesões. Foi um período que eu realmente sofri bastante. Muito difícil, fiquei quase 1 ano e meio sem jogar, só lesão atrás de lesão. Mas todo tipo de lesão eu tive. Depois a gente vai falar dessa lesão, tá até que não. Mas assim, voltando para a Europa lá. E com relação à torcida, cara, ela era assim fanática ou assim uma torcida de. Fanática. Enchia o ginásio mesmo? Enchia, e quando a gente ia jogar fora, eles faziam carreata. Tinha premiação para melhor jogador. Eu ganhei no meu primeiro ano, chamava La Penha, né, a torcida. Eles fizeram uma festa, me entregaram um troféu de melhor jogador do ano. E assim me adaptei muito rápido. E assim também o Pedro participava de escolinhas já lá. Então era bem acolhido lá. E assim foi um período que muito feliz essa minha carreira. Tá certo. Pessoal, o Clemente vai tomar uma água aí. Tem água aí, viu, Clemente? Para descansar um pouquinho. Enquanto ele toma água, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês. Caso vocês queiram ter um projeto de um estúdio, de um podcast, vocês podem aqui estar nos procurando para alugar aqui o estúdio, tá? Tá à disposição. Um estúdio que tem uma boa estrutura. Então, se você quiser vir aqui e colocar seu projeto à disposição, você pode me procurar ou procurar o Samuel. E aqui a gente vai conversar e fazer uma parceria. Outra coisa importante que eu queria falar, nosso patrocinador, que é o CR Treinamento Funcional, que fica aqui no Disseu. Tá? Então, se você quer qualidade de vida, quer melhorar sua performance no esporte, quer emagrecer, então nos procure aqui.
Na próxima semana já vai começar novamente os treinos na areia. A quadra a gente estava reformando, tá aumentando porque não estava dando conta da demanda. Então já vai de novo começar os treinamentos na areia. E aí você pode nos procurar, faz uma aula experimental. Se você gostou, faz uma avaliação física. A avaliação física é gratuita, certo? A primeira avaliação física é gratuita. E aí a gente vai traçar o plano, tá? Ideal para você. Tem um plano coletivo, né, que você vai treinar junto com o pessoal, mas se você tiver algum tipo de limitação, alguma demanda, a gente vai fazer um treino separado com você, beleza? Então procure aqui CR Treinamento Funcional, Manuel Evangelista, Grande Disseu, vai no Instagram, aqui tem um link, aqui tem o QR Code aqui, você pode apontar a câmera para o QR Code e você vai ser direcionado para a nossa página no Instagram e lá você vai ver nosso site e vai explicar tudo direitinho, beleza? Continuando, Clemil, tá aqui, pronto, aí você falou que teve muitas lesões, cara. Eu percebi que você teve, eu vi aqui, eu fiz uma pesquisazinha, eu vi que tu teve uma lesão de joelho, num ligamento, foi, rapaz, o anterior, né? Isso. Mas foi só uma, né? Falou que foi várias, né? No caso, não, na Intel, então, voltei, e muito bem, e aí no meu segundo jogo, primeiro jogo foi 2-1, 2 gols meus, né, lá em Guarulhos, contra o Inter. E aí no jogo de casa, uma bola prendeu o pé, rompi o LCA. Caraca. E aí fiquei 6 meses parado já. E aí voltei bem novamente, depois tive uma lesão de menisco. Mas acho que o trabalho que eu deveria ter feito, né? Hoje a gente tem essa experiência, essa maturidade. Foi mal feito realmente a recuperação. Também tinha muita pressa de voltar a jogar. No caso, a fisioterapia? Todo fortalecimento, enfim, trabalho de extensão, de flexão. Acho que tanto é que a gente tem sequela até hoje, né? Meu joelho é um pouco para dentro, ficou encurtado. Ah, entendi, né? cara. Mas foi um período realmente difícil. Lesão de adutor. Eu tive uma lesão de adutor. Pra você ver, eu fiquei 3 meses parado. E aí a gente era cobrado a jogar e eu joguei. Mesmo lesionado, o cara cobrado. Assim, eu fazia o tratamento e voltava antes do tempo. Ah, entendi. E aí, me incomodando, eu fiz um jogo lá em Belo Horizonte contra o Minas. Joguei o jogo, ganhamos. Meti a injeçãozinha. Não, e cara, tá me incomodando, eu não consigo chutar. Mas tocar eu conseguia, né? Minha musculatura boa. Fui ver 3 centímetros. Caralho. E aí eu fiz tudo para voltar com acupuntura e nada. Fiquei 3 meses parado. O treinador até falou, cara, eu tenho que te levar para a final da Copa do TV Tennis, mas só vai entrar se precisar, mas tu vai pro jogo. Esse cara, eu tô com 3 centímetros. E assim eu fui, mas graças a Deus não precisou ganhando. Né? Mas eu sofri clavícula, caí, quase rompei. Até clavícula, moço, unha encravada, lesão de panturrilha. Puta merda. Então eu acho que eu tenho experiência. Rapaz, lesão tudo. demais, mas... E pra você ver, eu fui... É uma coisa assim que não dá pra acreditar. Eu fui operar meu joelho, e aí eu senti um incômodo no outro. Eu acho que sobrecarga, né? Isso. Você começa a proteger. E aí o médico disse que eu fui para operar saí do hospital com 2 joelhos operados. Olha aí. Caralho. Cheguei em casa, cadeira de roda, me disseram, o que foi que fizeram contigo? Meu Deus. Operaram outro joelho. E, cara, foi um período terrível, de muito aprendizado, tinha que ter muita resiliência, porque você tinha família, né? E assim, os caras fizeram uma sacanagem muito grande, porque eu machucado, e eu inocente na época, né? Eles diminuíram o meu salário, que é algo que não pode quando você está lesionado. Pode não. Então, depois eu fiz um acordo com o presidente, e aí ele ressarciu em parte, né? Mas foi uma sacanagem muito grande. Por isso que eu digo, aqui no Brasil é complicado. Você tem que estar no lugar certo, escolher o lugar certo, que as pessoas respeitem o atleta como ser humano. Exatamente. Né? Isso eu aprendi bastante fora do país, porque aqui você é um copo descartável. De repente você não faz uma temporada boa, os caras já descartam, né? Escanteio, né? Então, às vezes tem pouca paciência com os atletas. Então, se você se machuca também, já não serve mais. Não serve mais. Então, tem que ter... O Brasil é complicado. Complicado. E eu acho que, de certa forma, essas lesões, elas fizeram com que tua carreira fosse
Sim, antecipada. sim. Pra tua Porque assim, aposentadoria. a questão maior é mental. Mental, você sofre muito mental de querer estar ali, pô, e não consegue Não mais. consegue mais, é. E aí você vai se desgostando, né? Vai. Assim, você não consegue mais render, porque queira ou não, qualquer cirurgia que você faz muda um pouco a mecânica É, com do certeza. teu jogo. Quando você é novo, até que não, mas quando Uhum. eu já tinha 29, 30 anos, e aquilo ali foi cansando. Você tem que jogar e tomar uma infiltração, É, tá sempre na fisioterapia, então aquilo vai cansando, né? Algo mais se torna prazeroso, né? Algo que é. você faz com dor, com limitação. Então, e o futsal é muito impacto, Impacto. né? É, o Então, peso duro. então foi Eu desgastando, mesmo. Tô com 20 mas anos que eu jogo futsal por causa do joelho também. Senão a história é meu joelho. Eu parei. Tô meio só no campo também. Mas futsal é muito pesado. Pesado mesmo. O e impacto é muito grande. aí foi um período difícil. Aí quando eu comecei realmente a fazer a transição depois que eu vim para Cajuína, já de ir para essa parte de treinador, né? Uhum. Que é uma coisa também que não pensava muito, mas como eu estava ali, eu comecei a ajudar o Mozart, o Reginaldo, e Sim. aí eu acho, poxa, acho que eu me encaixo aqui nessa função. Uhum. E aí fui estudar, né, que é uma Uhum. coisa importante também. O Leno me ajudou bastante. Lembro. Se não fosse ele, acho que não estaria formado hoje, que realmente ele ajudou a gente, eu e minha Uhum. esposa, e a gente conseguiu essa vitória, né? É uma Com formação certeza, é. pro superior. E abriu muito também a minha mente, porque você Uhum. vem com a prática, né? Mas você Mas estudar, você realmente abre sua cabeça para muitas coisas. você tem um embasamento melhor, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. E vamos lá. Aí parou quantos anos mesmo? De jogar foi aqui no Cajuína mesmo, acho que às 32, 33, por aí. Novo. Até Novo. hoje eu tava comentando com a Zélia. Diz ela, até hoje o Cime joga. O Cime O que jogou Sim joga bola contigo? ainda. Ainda tá Caraca. jogando com 48. Sem lesão, Eu então. tirei foto com ele lá no Rio em 2007. Em 2007 tava lá, ele tava É, no PAN, eu tava trabalhando lá. Aí eu tirei uma foto com ele, com o Falcão, com o Valdim. o Valdinho até hoje joga O Valdim também. também até hoje joga, né? Então, se você não ter lesão, é algo que é muito. Eu gostava muito. A primeira a chegar, a última a sair. Eu É, gostava muito. Algo que eu fazia com alegria. como jogador, qual foi o jogo mais... Aquele jogo assim, que mais te emocionou, assim, como um atleta, como jogador, assim, mais emocionante? E tu chorou no final, assim, rapaz, isso que foi foda, o jogo foi esse. Tem muitos, assim, conquista de Libertadores pelo Banespa, que eu fiz o gol também na final. A Taça Brasil com a Malve foi algo também que a gente ganhou na prorrogação. A final da Copa do Rei, assim, que parou a Espanha, porque Ah, nosso cara. time era um time que não tinha expectativa de chegar, então deu bastante repercussão, a gente perdeu. Ginásio lotado. Tá louco. Parou. Foi uma das maiores audiências, porque assim, era Davi contra Golias. A gente já tinha Aham, tirado o melhor time. aham, Só que assim, a gente não tinha um elenco forte para enfrentar um jogo atrás do outro, uhum. mas perdemos de 2-1 a final. Então, eu acho que isso marcou muito, porque a gente não tinha um elenco, mas a gente conseguiu jogar contra esses times, venceu o Interview, perder para o Oposto 2-1 e a gente saiu acabado ali. Eu joguei praticamente os 40 minutos, eu e o Saad, que eram os dois estrangeiros. Uhum. Então foi algo muito marcante. Às vezes não foi um título, foi uma derrota, mas foi algo assim que me marcou muito como jogador também. Seleção brasileira, o jogo que eu fiz também pela Globo, que era algo também que era aquele desafio internacional contra Sim. a Argentina, que eu fiz um gol também. Mas eu não era muito assim, vitória. Você treina para ganhar. É. Então quando você ganha é normal. O ruim é quando você perde. Ah, sim, entendi. A derrota ela te machuca muito mais e assim você lembra até vezes mais da derrota porque você entendi. treina e se prepara para ganhar. Né? O ganhar é normal, mas Entendi. quando você perde, realmente a Gisele já eu ia pro meu quarto, ela ficava com os meninos porque sabia que eu queria me isolar. Uhum. É um momento difícil para o atleta, mas você vai aprendendo. E hoje como treinador, isso já não, claro, você quer ganhar, mas Uhum. Você não sente tanto como quando é atleta, não, né, cara? Já tem uma experiência já tá encaliçado. mas você sente mais pelos garotos que são novos.
É um sentimento diferente, né? Mas porque você já vivenciou tudo isso como atleta, como treinador também, a carreira muito vitoriosa, de muitas finais, sempre chegando. Então, você vai aprendendo. Mas assim, aí como treinador, a tua experiência mesmo como treinador, começou, qual foi o time? Foi no Resenha mesmo ou foi no outro time de futsal, assim, no caso? Não, eu comecei no Cajuína, foi um período que eu assumi o Cajuína, fomos campeão metropolitano, mas assim, ganhamos a final, acho que de 1-0, se não me engano. Mas era difícil trabalhar porque você como treinador, aí você começa a ter outros atritos com a direção, já com o presidente. Então tem coisas que você... Eu estava saindo de jogador para treinador, então eu não era maleável. As coisas tinham que ser do meu jeito, né? Sim, e às sim. vezes o cara quer opinar, às vezes o cara quer dar a ideia dele ali, acho que tem que fazer assim assado. Entendi. Entendeu? E às vezes você tem que escutar, fazer aquele ouvido, né? De mercador escutar, mas você... Não, tá bom, eu vou fazer. E você vai... O que aconteceu com o Resenha? O Daniel gostava muito de opinar, sempre foi de falar, e eu aprendi muito com ele. Né? Ele é um cara que tirava da zona de conforto, sempre te cobrava. Mas entrava aqui e saía ali, entendeu? Ele já na minha primeira experiência no Cajuína, não. Quem é você para falar? Não, você não vai falar, quem manda aqui sou eu e tal. E aí eu me afastei um pouco. Não, não quero isso para mim. Depois eu recebi o convite novamente. Não, não pode sair do projeto, vem trabalhar, se afasta um pouco, fica aqui me auxiliando. Aí eu trouxe o Mozart, levaram o Mozart, eu fiquei auxiliando o Mozart. E aí depois, no outro ano, eu assumi como treinador, quando a gente foi campeão piauiense invicto. E aí já mais maduro, e é importante você vencer isso para você amadurecer. É verdade. Porque nem tudo é do jeito que você quer, principalmente num local que não te dá a estrutura necessária. Então você tem que aprender as dificuldades que você vai ter. Nem sempre... Eu estava acostumado com uma coisa de primeiro mundo. Né? E a gente vem para cá, tem que se adaptar. Para cá tem que se adaptar. É outra realidade, no caso, né? Aí Aí vamos falar aí daquele ano que foi um ano de glória pra ti como treinador, que foi o ano que tu passou no Resenha. Tu comeu tudo naquele tempo, não foi? Como Resenha? Foi praticamente experiência... Assim, eu não era treinador de futsal, não conhecia a modalidade. Eu fui assistir um jogo Espartanos, acho que foi a final, e não sei se foi PEC, onde o Saddam fez um gol de bike. E aí eu disse, cara, uma modalidade está crescendo bastante, deu muita gente. Foi ali no R9 na época, ali. Muita gente realmente. E aí o Zé Bandeira, que jogava comigo futsal, Marquinhos, cara, vamos lá pro Resenha. Daniel, um projeto bacana. Eu disse, não, cara, mas nunca treinei, não. E o Zé Bandeira sempre insistindo, não, bora, vamos. Ele foi um dos responsáveis, junto com o Marquinhos, para me ir pro Resenha. Marquinhos Moreninho, né? Aqui do Disseu. Sim. E aí o treinador do Resenha, que era o Carlos Alberto, ele teve que fazer uma viagem, acho, para o curso da CBF de uma semana. Véspera, acho que faltava um mês para a competição. E aí os caras, não, o Daniel falou, não, vem aqui dar o treino, porque tá sem treinador. E aí acho que faltava 3 semanas para a competição. E aí eu fui, dei a semana de treino. Aí ele voltou, aí ele, não, continua. Aí eu dei a segunda semana. Aí não, pô, continua mais um. Aí dei a terceira semana. Sim. E aí ia ter a viagem, né? Aí eu fui para casa, né? Eu fiz meu trabalho. Aí o Daniel, não, tu vai para viagem. Aí tu foi como auxiliar. Isso, tu vai para viagem. Aí eu fui como auxiliar. Mas eu vou ficar fora do banco. Não, tu vai ficar no banco. O cara tava... E aí teve muita questão de que era mais parecido com futsal, né? Questão de marcação de goleiro-linha. Os caras botaram goleiro-linha. E aí, como eu tinha essa experiência do futsal, aí na hora do tempo, o Carlos Alberto, não, cara, daí tem mais experiência no futsal, arma a equipe e tal. E aí, como a gente realmente começou a colocar conceitos de marcação, né? Era um time realmente muito bom, né? Muito bom, qualidade tinha muito. E a gente conseguiu logo ser campeão, que era algo que ele, o Daniel... O piauiense, no caso, né? Não, campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil, entendi. Foi, já foi o primeiro título. Ele já tinha batido na trave lá 2 vezes, se não me engano. E aí esse ano ele investiu pesado. A gente levou
uns 20 jogadores, mais 12 da comissão, era uma estrutura fantástica, né? Inclusive o menino tava no time, né? Aquele que foi agora artilheiro dessa Copa aí, Não, essa época não. Na época não, né? O Kelvin não. O Kelvin não, né? Tava o Janf, Uhum. tava o Raniel, tava o Nil, Índio. Uhum. Era um time bom. Era Zé Bandeira, Zé Bandeira. Marquinhos, Dabá, então, Caio, Muvuca, Jaquelan. Tinha muito jogador da casa, de fora somente o Dabá e o Rafa Neguinho. E foi uma experiência. Aí daí a gente foi campeão. E aí ele, não, tu vai permanecer. E aí eu permaneci. E a gente conquistou aí tudo que possível, né, com resenha. É uma marca muito forte, cara. Onde você chega fora aí do estado, todo mundo queria ver a equipe jogar. E é algo que ele me cobrava depois que eu assumi realmente o cargo. Ele, cara, não quero só ganhar, eu quero que minha equipe jogue bonito. E também eu gosto disso. Eu, como minhas equipes de futsal, gosto disso, gosto de propor o jogo, gosto de ter um sistema de jogo, gosto de que as pessoas vejam, quando vejam a equipe jogar, não, aquela equipe tem uma identidade, né, tem um trabalho. E realmente, primeiro ano e segundo e terceiro, acho que a gente jogou num sistema que estava muito certo. Depois a gente começou a perder, teve um ano que a gente teve muitas derrotas. E no último ano, assim, a cobrança estava muito grande. E eu falei, não, Daniel, eu vou sair, cara, porque a gente já ganhou tudo. Mas, assim, eu não tô conseguindo mais, foi quando a gente perdeu a final do Brasileiro. Eu não tô conseguindo mais fazer com que a equipe evolua. Então, acho que é o momento de você dar espaço para outra pessoa, né? E aí eu saí realmente decidido que ia sair. Só que muita gente me ligou, principalmente os jogadores. Cara, tu não pode sair dessa forma. Né? O Caio foi uma das pessoas que realmente encheu o meu saco. Não, tu não vai sair não, tu não vai sair, tu não vai sair. Tu tem que conversar lá com o Daniel para ficar, cara. Ano que vem nós vamos ganhar tudo. Tenho certeza que tu não pode sair do resenha com a história que tu tem de sendo derrotado. E aí o Daniel, acho que procurou alguns treinadores, mas não conseguiu fechar, né? E aí a gente teve um entendimento. E aí foi quando eu mudei o sistema de jogo do resenha, né? Cara, eu preciso fazer algo diferente. E aí a gente criou esse sistema aí 6-0 e ganhamos tudo, foi um ano abençoado. E ganhamos com autoridade, né? Ganhamos mostrando o melhor futsal, sendo dominante. Então foi um ano realmente mágico, que marcou. E encerramos por cima, né? Encerramos por cima. Aí ano passado a gente conseguiu ganhar mais um brasileiro. Ano passado agora, né? Lá no Rio. Também jogando bem, com muitas mudanças, né? Sem Jefinho, sem Kelvin, mas chegou o Rufino, a gente conseguiu manter a estrutura do time, a identidade, fomos campeão e encerramos ali o nosso ciclo, nosso né? ciclo ali da melhor maneira possível. Mas aí parou de ver, no caso. Tu encerrou e parou de ver também um resenha junto contigo, né? Tá lá? O resenha parou e aí a gente teve que parar, Teve né? parar também. E aí ficamos só no futset, ou só no futsal, com Campo Largo. Pois é, aí veio um projeto Campo Largo. Como foi que veio esse convite do Campo Largo aí? É da prefeitura lá no caso, né? Não, não é da prefeitura, é do Jairo. Jairo Leitão, ele é um apaixonado pela modalidade. Ele é de lá de Campo Largo? Lá de Campo Largo, ele... Empresário. Isso. Ele falou que queria que a cidade de Campo Largo fosse conhecida a nível nacional. Ah, cara, né? Que bom, show de bola. E aí a gente começou com um projeto, o projeto tinha grandes jogadores de nome, e aí eu disse, cara, vamos mudar isso. Primeiro, eu tenho uma base de sub-20 que é muito boa. E aí eu montei o sub-20 e o adulto. Sim. E aí a gente vai trazer esses jogadores, trabalhar eles para o adulto. Certo. Eu quero 3 anos para ser campeão estadual. Depois de 3 anos tu me cobra. Aí ele aceitou o projeto. E aí logo no primeiro ano a gente foi campeão com essa garotada. Segundo campeão. E fomos 3 vezes seguido campeão. Subimos o estado, né, da segunda para a primeira, da primeira para a especial. Jogamos a divisão especial. Então hoje Campo Largo é conhecido a nível nacional. Jogamos contra Joinville,
jogamos contra o Corinthians, jogamos contra o Pato, sempre finalista de Assisti liga, contra o Pato. entendeu? Então, jogamos a Copa do Brasil, chegamos até a terceira fase, Uhum. tá? E jogamos a Copa do Nordeste, conseguimos classificar para a segunda fase, né? Pegamos o time da casa. Então, o Campo Largo hoje conseguiu o objetivo, que era ser reconhecido a nível nacional, né? E mostrando uma identidade de jogo, né? Todo mundo elogiando a forma que a equipe joga, que é bem organizado, jogadores que têm conhecimento realmente tático. O que falta é isso, né? A gente são muito novos e falta um pouco isso, né? Eles começarem a ter essa responsabilidade de decidir os jogos, porque capacidade eles têm. Isso a gente está estimulando, eles estão amadurecendo e a gente espera isso estar sempre chegando. A gente sabe que um projeto do CAP, né, que é um projeto que tem muitos recursos, né? Então vão investir pesado. Cara tem pesado. Mas a gente está confiante de sempre estar fazendo um grande trabalho, acredita no trabalho, acredita nos jogadores da casa, né? E a gente, apesar de perder jogadores, agora 2, mas a gente está confiante e a gente sabe que... Mas vocês vão se reforçar ou vai continuar com com o pessoal, com a mesma metodologia? Vamos continuar com o pessoal da casa, Da casa. né? A gente perdeu 2 jogadores, mas a gente vai trazer peças como a gente sempre traz um fixo que a gente estava, que acho que vai nos ajudar, né? Vamos trazer peças pontuais aí para a gente poder estar sempre aí brigando pelos títulos, né? Que é o mais importante. Cara, eu pude perceber, Clemilton, que assim, no que diz respeito a treinador, modesto assim, rapaz, pra mim tem o melhor treinador do Piauí hoje, futsal. Não sei se esse é teu pensamento também. Não penso em dar nenhum curso não dessa área. Me cobram bastante isso aí, de curso, tanto no futsal como no futset, principalmente no sul do estado. Porque assim, aqui você é pouco valorizado, sempre teve essa questão, né? Até a nível de jogadores, as pessoas trazem um cara de fora e pagam 4 vezes mais do que para um cara da casa. Exatamente. Então a gente está mudando isso, né? No próprio Campo Largo, a gente quer valorizar a prata da casa, né? Se for para trazer um jogador, que ele se encaixe dentro do perfil do clube, tá? O teto vai ser os jogadores da casa, vamos valorizar isso. E se não se encaixar, porque os jogadores que estão vindo de fora não estão dando, como se diz, fazendo a diferença mais do que já estão aqui. Então a gente está realmente jogando dinheiro fora. Verdade. Então, em vez da gente trazer cara de fora, vamos valorizar o pessoal daqui para que eles tenham mais... Aí se alguém te convidar, cara, tu pode dar um curso pra mim lá no Maranhão, pra galera lá, os profissionais de educação física querem fazer um curso. Eu já fiz alguns cursos, fiz um em Parnaíba, foi muito bacana. Você foi o instrutor, no caso, né? Isso, foi. Certo. Fiz um de futset, mas recebo mais convites de fora. De fora, né? De fora. Muitos convites de fora para estar ministrando o curso, mas assim, como o tempo é corrido, né? E eu estou também no Real Madrid, que é um trabalho diário, que eu tenho que estar lá, então dificulta muito, mas a período de férias realmente pode ser interessante. Vai, eu vou te chamar, Carol. Eu tô fazendo isso aqui de curso, mas é pra te chamar, poxa. É porque é o seguinte, cara, eu sou professor do Maranhão, né, do estado lá. E aí, cara, a gente, assim, durante os jogos lá, a gente percebe que existe mesmo essa falta essa questão tática realmente dos professores lá. Especialmente dos jogadores também, dos meninos lá, dos jovens lá, que são mais de campo, quando vai pro futsal, até a pisada, que é pisar igual de campo. Aí, assim, eu cheguei numa torre lá pra dar aula lá, e a gente foi campeão, no regional, né? A gente foi campeão, que eu implementei eu sabia ter uma noçãozinha de futsal. Mas quando chegou lá mesmo, lá no São Luís, México, o pessoal pega Timon, já pega São Luís, aí o negócio pesa. Escolar. Aí eu mesmo senti essa falta também. Poxa, rapaz, tivesse um cara pra me dar esse curso de futsal aqui, cara, tá faltando um bocado de coisa pra mim. Porque assim, como jogador é uma coisa, mas como treinador, tem um bocado de coisa que tá faltando. Assim, mas treinador, assim, eu fiz muitos cursos quando eu comecei, né? E eu tinha muita curiosidade. Uma vez pipoca veio, cara, a gente não consegue. Você tem que criar uma identidade como treinador. Eu gosto de jogar no 3-1, eu gosto de jogar no 4-0, eu gosto. Tem que ter suas ideias. E daí você vai
pegando um pouquinho de cada, Uhum. né, e colocando na sua forma de trabalhar. E assim eu fiz, né? Mas pra ti foi mais fácil porque tu teve vivência, né? Tu jogou na Europa, foi treinado por vários treinadores também de pai, tu teve essa vivência, né? Vivência que a gente não teve. Aí tu Mas pode assim, por exemplo, trazer. no futsal, eu não tinha vivência nenhuma, Futsal, entendeu? né? Tem que ser Mas também. aí eu já tinha uma ideia do que eu... É, Se eu for porque. pro futebol, eu Aham, tenho uma ideia do que eu quero, sim, né? sim. Eu trabalhei pouco no futebol, mas recebi alguns convites, inclusive esse ano passado. Fiquei até surpreso, uma equipe aqui do Paraíba, Nacional de Patos, inclusive me chamou para ser treinador, fiquei surpreso. E como eu já tinha fechado realmente com o Real Madrid, então não foi possível minha ida para lá, mas tinha Chiesa, Uhum. era um time bem Tá bom. forte. Eu tô aqui na torcida por eles, porque o presidente ele veio aqui em Teresina para falar comigo, então isso me sensibilizou bastante e Né? pesou. Mas, cara, será se eu vou para esse desafio? E a questão salarial compensava? Compensava. Compensava, era algo bom. Para quem nunca treinou uma equipe e uma aposta, né? Então fiquei muito lisonjeado realmente. E pensei muito e fiquei balançado, né? Mas Mas o teu foco hoje é o Real Madrid, no caso, né? Essa escolinha, né? hoje eu é teu. tô bem feliz no Real Madrid e Campo Largo. São duas Uhum, são prioridades que eu dois. tenho. E o cara tá me dando toda a estrutura que eu peço. Mas é algo que o campo ainda me... Pode ser que eu vá fazer uma aventura ainda para ver como é que é. Eu sei que a Isso cobrança é também, bem né? maior. Tá novo ainda, cara. Então até eu digo assim, até os 50 anos acho que eu vou ficar no futsal. Depois, Aí depois aí. já deu para fazer Eu o que tinha que fazer, fazer. algo estressante. O ano passado foi muito Puxado. puxado e realmente complicado também aqui dentro, né? Como você falou, pense dar curso, mas às vezes as pessoas daqui da própria cidade não te valorizam, sabe? Uhum. Não respeitam a história que tu tem, te tratam de maneira diferente e às vezes isso cansa, sabe? Você fez tanto pela modalidade, você deu sua vida pela modalidade e o mínimo que você merecia pelo menos era o respeito. Reconhecimento também, né? Nem reconhecimento, só respeito, né? E às vezes as pessoas não te tratam dessa forma, então isso me machuca bastante, às vezes afeta a minha família, então eu tenho 2 filhos que jogam modalidade, Sim. né? Mas é geral, Clemito. Eu também falei com o Cláudio Roberto, que foi medalhista de olímpico aí. Mesma coisa. O pessoal não respeita, não deixa nem falar. Ele vai lá na prefeitura aí para meter um projeto, o pessoal não abre nem a porta. É geral, isso aí não tem. Infelizmente aí, assim, mas eu continuo porque eu vejo, por isso que eu gosto de trabalhar com a garotada, que eu vejo o brilho nos olhos deles, isso me motiva. Exatamente. Então, às vezes eu faço por eles e, consequentemente, isso também me traz realização, porque eu vejo eles conseguindo coisas maiores, sabe, indo com o time fora, então isso me deixa bastante satisfeito. Mais até que os títulos. E o bom é que meu presidente, ele entende as coisas dessa forma. Então é algo que casou o presidente com o treinador e o projeto. Acho por isso que a gente é tão vitorioso. Pessoal, tem muita coisa para falar, mas o Clemito tem o aniversário da mãe dele hoje, que ele falou pro Cleito, né? E, cara, não queria mais tomar o tempo dele, viu, cara? Mas tá só metade que eu botei aqui, mas deixa para uma outra oportunidade. Com fé em Deus, ele vai voltar aqui de novo, para conversar com a gente de novo, com mais calma. Mas eu queria te fazer só umas 3 últimas perguntinhas, mas só para fechar. Com relação ao Christian aí, como é que tá, cara? Eu acho que o Minato vai para frente mesmo, tá no Flamengo. Então, o Christian, ele teve também uma lesão de LCA, né? Ficou um ano parado, um ano difícil. Ele retornou agora, mais pro final da temporada, graças a Deus, conseguiu fazer o gol do título, né? Com Sub-17. Foi para a Copinha, conseguiu jogar. O time não foi muito bem, mas é muito novo, né? Um time todo 2007, 2008. Então, assisti o jogo ontem, realmente, questão física. Ele jogou ontem? Jogou. Fez a diferença, né, contra o Bragantino. Tem muito potencial. Acho assim que esse ano vai ser um ano bom para ele, onde ele vai começar a temporada, vai conseguir trabalhar bem, de igual para igual com os outros, sem
pedir a Deus sem lesão, né? Que isso é Tomara. muito importante. Então, e tem esses anos aí de sub-20 para poder amadurecer mais. E a gente está muito confiante, porque ele tem um potencial muito grande, sabe o que ele pode render, o que ele pode dar. Também tem essa questão da dupla nacionalidade, então ele tem a nacionalidade espanhola e isso abre muitas portas. E futebol, eu sempre digo para meus atletas, para os meus filhos, cara, futebol 70% é mental, é cabeça. Se você tiver uma cabeça boa, ter resiliência, saber suportar o processo, você chega longe, porque as dificuldades são muitas. Não é fácil. Exatamente. Né? Não é fácil, mas ele está bem adaptado lá e a gente tá sempre ali dando suporte. Eu converso muito com ele essa questão de campo, extracampo, né? Foi um momento difícil que ele passou, mas que eu também já tinha passado, então consegui dar esse suporte para ele, né? De não estar jogando, ele ter paciência, ter resiliência, esperar as oportunidades, porque o futebol é assim. Você machucou, vai entrar no teu lugar, vai conseguir render e você tem que esperar a sua vaga. Exatamente. Sua oportunidade novamente. Ele foi paciente e foi coroado com o gol do título. E esse ano de 2025 tenho certeza que vai ser bem melhor. E fé em Deus. Com fé em Deus, vamos ver o Cristo chegar muito longe, né? Realizar todos os sonhos dele. O melhor jogador que você já viu jogar? Futsal? Futsal. Futsal tem são dois monstros, dois amigos meus. Eu tava pensando outro dia, que tem um quadro lá, meu, né? Assim, eu tomando café, cara, consegui jogar com os dois maiores jogadores de futsal do mundo e os dois são meus amigos. Então, sou um cara realizado. Que é Manuel e Falcão. Manuel Tobias e Falcão. Então, os dois são meus amigos. Os dois mandam mensagens para mim. Os dois, se eu ligar para eles, me atendem. Então, sou um cara realizado dentro da modalidade, fora as outras pessoas, né? Lenísio, Cime, Schumacher, Índio, Fininho. Então... O Choco, chegou a jogar com o Choco? Choco. Esses caras são monstros. Esses caras são monstros. Assim, graças a Deus, tenho a amizade de todos, onde eu passei, deixei as portas abertas. Então, são um cara muito realizado na modalidade. O melhor jogador para você, os dois, né? Assim, Manuel Tobias e Falcão. Só que são dois jogadores de caráter diferentes, né? Acho que assim, são dois monstros da modalidade. Eu acho que o Falcão, pelos números, superou o Manuel Tobias, né? Mas são dois caras aí que fizeram a história e fizeram a diferença dentro da modalidade. Manuel Tobias no seu tempo, depois veio o Falcão. Assumiu ali o trono. E é o último que ficou, então ficou como rei da modalidade. Verdade. E me diga aí o que significa para você, Gisele? Gisele é meu suporte, né? É suporte. Ela abriu mão, né? Ela sempre fala, poxa, né? Ela era atleta, né? Abriu mão da vida dela para me acompanhar. É uma mãe exemplar, né? Que briga pelos filhos, é uma leoa, então... Ela me dá um suporte muito grande, assim, sempre eu sou um cara mais tranquilo e ela é aquela pessoa que, quando eu tô ali num momento de dificuldade, ela sempre tem uma palavra de apoio, então ela é muito importante e acho que sem ela, assim, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei, né? Primeiro, quando eu fui a gente já tem mais de 25 anos de relacionamento, quando eu fui para São Paulo, né? Dificuldade, garoto. Eu quero voltar, eu quero faltar. Não, você vai ficar aí. O que você vai fazer ela aqui te em dê esse Teresina? apoio, né, cara? Vai fazer o que aqui em Teresina? Aqui não tem nada. Não tem nada. Corra atrás do seu sonho que eu tô aqui contigo. Então, isso foi muito importante. Massa. Eu sempre falo para meus filhos que a mulher, ela ajuda ou ela atrapalha. Então, Verdade. a gente tem vários exemplos que garotos vão em busca dos sonhos na dificuldade, as namoradas pedem pro namorado, não, volta, vai ficar aí fazendo o quê? Sofrendo. E ela não, pelo contrário, falou, fica aí, você vai sofrer, aprenda a sofrer, aprenda aí as dificuldades que você vai ser recompensado mais na frente. E assim foi, ela me deu bastante apoio e assim, agradeço a Deus por ter colocado ela na minha vida. Beleza, cara. Pois, cara, antes pra fechar, eu queria te dar aqui uma lembrancinha. Quadrozinho pra... Viu? Deixa eu mostrar aqui pra galera. Aí, Cara, que massa. aqui pra você. Quando eu fiz esse podcast, eu
Primeira coisa que eu pensei, na hora que o Clemito vem aqui, eu vou dar um quadro pra ele. Aí eu fiz esse quadro pra ti aí, cara. Te agradecer, muito lisonjeado, viu, cara? Um cara que tem... Ganhou tudo praticamente na vida, mas teve a humildade de vir aqui nos prestigiar. Uma pessoa que nem não tem autoridade aqui na cidade, aquele negócio todo. Mas ele veio aqui com toda a sua humildade, veio nos dar força. E fica um recado para você que está começando agora, que a gente convida, não quer vir, porque sei lá, acho que tem, sei lá, pesquisa. Não, eu sou o cara, aquele negócio todo. O cara tá começando agora, para que eu vou dar trela para ele? Mas o Clemito tá aqui, cara, ó. Tá vendo aí? Quando eu fiz aqui, eu falei, o Clemito um dia vai vir para cá. Não só ele, como o Cláudio, o menino lá do handebol lá, o Juliano. Então, são pessoas que chegaram onde chegaram porque são humildes também. Humildade conta muito. Humildade conta muito na vida da gente. Então, obrigado, Clemito, pela força, cara. Isso, muito... cara, eu que agradeço. Não pude vir antes devido... Não, tranquilo demais. Tive até os problemas, né? Porque a gente já tinha agendado 2 ou 3 vezes e não deu certo, mas... Eu disse, não, já tá terça, eu nem lembrava que era o aniversário da mãe devido à correria. Eu disse, não, mas eu vou. E aí, daqui eu vou para lá. Vou levar esse quadro, ela também não está muito bem de saúde, né? Mas ela vai ficar muito feliz em ver essa foto, né? Também ela me ajudou bastante, junto com meu pai, sempre me apoiaram, me levava para os treinos, né? Acho que o apoio do pai é fundamental. Me levava, ia buscar, e falava, e cobrava, então acho que isso foi de extrema importância. Então, fico muito feliz por essa homenagem, não esperava, e assim, isso é o que mais me fortalece. São os pequenos gestos, sabe? Não preciso de reconhecimento, como eu te falei, de uma autoridade, ou do Estado, ou de presidente de alguma instituição, não. Então, um gesto como esse, você estar sentado, às vezes, em um lugar com sua família, e o cara, pô, Clemilton, cara, parabéns pelo teu trabalho. Show. Então, isso que te fortalece, e realmente fico muito feliz por essa homenagem, por esse quadro. E estamos aí à disposição, qualquer coisa. Pronto. A gente volta novamente para estar falando, não sei, de futset, de sistema de jogo, do que você quiser, cara. a gente está aqui à disposição. Fica ligado aí, eu vou te convidar para fazer o curso lá. Beleza. Viu, meu filho? Obrigado por tudo, cara. Valeu. Galera, valeu aí. Obrigado, Clemilton. Te ver na próxima vez, valeu? Show de bola. Que massa, cara.